E aí, gente boa, como vocês estão? Falaremos hoje, depois de tanto tempo, sobre As Duas Torres, o segundo volume do Senhor dos Anéis. O que aconteceu no final do primeiro livro? Faz tanto tempo que eu fiz aquela resenha que eu tenho que recapitular aqui com vocês. O Boromir, que é um ser humano junto com Aragorn, não junto com Aragorn, tá? Mas o Boromir sozinho, ele vai com o Frodo para um lugar e ele tenta roubar o anel dele, ele se corrompe. Daí o Frodo foge dele e a comitiva se separa, né? O Frodo e o Sam vão para Mordor para destruir o anel e o resto da comitiva fica por ali para procurar os dois. E é isso que acontece no final da Sociedade do Anel. Aí, todos os livros do Senhor dos Anéis seguem essa estrutura, as duas partes. As duas partes aqui se chamam livro 4 e livro 3 e livro 4. Nós temos os dois livros que são as duas partes. E o que acontece? O livro 3 ele vai falar sobre a comitiva. Sobre o Gandalf, o Merry, o Pippin, o Aragorn, o Legolas, o Gimli. Vai contar a perspectiva deles. E a segunda parte, que é o livro 4, ele vai contar a perspectiva de Frodo e Sam Gandhi em Mordor. Mas o que acontece, Eric, na primeira parte do livro? Vamos contar a história dela aqui. Na primeira parte, o Merry, o Pippin e o Boromir se perdem na floresta. Aí o Aragorn, o Gimli e o Legolas vão procurando os dois, vão procurando os três no caso, e descobrem que o Boromir está morto. Eles veem o Boromir assim, prestes a morrer, e ele toca uma trompa dele para falar pro povo dele, uma trompa que dá para ouvir de longe, uma trompa pro povo dele, para mostrar que ele está em perigo, que está na hora da guerra. E o que acontece? O Boromir morre e fala que os orcs levaram o Merry e o Pippin. Eles levaram os dois, capturaram os dois. Aí vai ficar nessas duas partes contando as perspectivas do Merry e do Pippin e a perspectiva do Frodo, Gandalf, Frodo e Legolas e Gimli. São esses três. O Gandalf só vai aparecer depois. Daí mostra eles sendo capturados pelos orcs, eles ouvindo de onde os orcs vieram, que vieram de Isengard, orcs de Saruman, e eles conseguem escapar para uma floresta chamada Fangorn. E nessa floresta eles vão encontrar uns seres muito antigos que protegem a floresta, chamados Ents. E dentre esses Ents, o ente principal se chama Barbárvore. Ele é o próprio Fangorn, o ente mais antigo. E esses Ents eles buscam destruir Isengard. Eles querem capturar o Saruman e ferrar com ele, ferrar com Isengard inteira. Mas por quê? Porque o Saruman está mandando os orcs dele destruírem a floresta de Fangorn, capturar as árvores. O Fangorn, a floresta inteira são vários Ents. As próprias árvores são entes, mas muito antigos que se comunicam de um jeito diferente. Enquanto isso, nós temos Gimli, Aragorn e Legolas, na perspectiva deles. E fica alternando entre essas duas perspectivas na parte 1. E eles vão procurar os dois hobbits que estão sendo capturados pelos orcs que foram capturados. Daí, eles ficam acampando, eles vão para um lugar e eles veem um vulto branco, um vulto meio cinzento, meio branco assim, passando. E eles descobrem que o Gandalf não morreu. Ele volta como Gandalf o Branco. Ele morre lá naquela parte do Senhor dos Anéis, tô dando spoiler, mas ele morre e ele volta. Olha que interessante, como Gandalf o Branco. E eles se juntam novamente, eles vão pra Rohan, que é um reino foda lá, que é controlado pelo Rei Théoden, que é um reino muito antigo, um dos reinos de Gondor. Aí eles conversam com o Rei Théoden, aí eles descobrem que ele tem um criado que é traíra, que tá fazendo ele ficar fraco, ele já tá idoso. E eles convence o Théoden a ir para a guerra, a marchar para Isengard. Depois disso, eles expulsam esse conselheiro do Théoden, que é o Língua de Cobra, ele tem o nome de Língua de Cobra, o apelido dele. E não à toa, né? A serpente é aquele negócio que fala na orelha da gente. Igual falou, eu vejo isso um simbolismo cristão, de certa forma. E eles vão para a guerra, eles vão para o Forte da Trombeta, que é mais ou menos aqui, ó. É perto do Abismo de Helm, Westfold. Eles vão pra Westfold, que é um reino. E de lá, eles têm uma batalha com os orcs de Isengard. Tem uma puta de uma batalha foda nesse Forte da Trombeta. Até que eles vencem a batalha, eles vencem os orcs. A floresta de Fangorn ajuda eles. E eles vão pra Isengard. Só que olha que plot sensacional. Isengard já tá tomada. Eles não sabiam disso, Isengard já tá tomada. E quem que eles encontram lá? Eles encontram o Merry e o Pippin, que estão lá de boa guardando os portões de Isengard. E os Ents já tomaram Isengard, já acabaram com todas as tropas saíram de lá para marchar pro Forte da Trombeta, para batalhar. E olha só que foda, os Ents já dominaram totalmente Isengard, e o Saruman está cercado em Orthanc, que é a Torre Negra de Isengard. É uma torre lá de Isengard. Aí o Gandalf vai negociar com o Saruman para ele se render, para ele voltar para baixo e ele mudar de lado. Só que o Saruman ele não muda de lado, ele não muda.
Aí o Gandalf expulsa ele do Conselho dos Magos. Ele fala assim: seu cajado vai ser destruído, eu te expulso do Conselho dos Magos. E ele, como branco fodão, ele toma o lugar do Saruman no Conselho dos Magos. Olha que foda. E o Saruman fica assustado e tal. E eles jogam uma bola, uma espécie de cristal. O Língua de Cobra joga pra tentar matar o Gandalf, só que ele não consegue. Aí depois disso o Gandalf fala assim: ele não vai se render, então os entes guardem aí esse local, beleza? E eles guardam lá. Essa bola de cristal se chama Palantir. O Merry vai xeretar lá e ele vê o Senhor Sombrio lá. Ele vê uma coisa horrorosa naquela bola, fica traumatizado. Daí, no final da primeira parte, vou contar esse spoiler pra vocês, o Merry e o Gandalf eles vão pra Minas Tirith, eles têm que se comunicar com lá. Fim da primeira parte. A segunda parte começa, que é o livro 4, começa com Sam e Frodo caminhando pra Mordor, tentando achar os portões de Mordor. Só que eles veem que tem uma criatura seguindo eles. Essa criatura nada mais nem nada menos que é Gollum, ou o Sméagol, como vocês conhecem no cinema. É aquela criatura que fica com o anel que fala meu precioso. Essa criatura. E eles capturam a criatura e falam assim: você vai ser o nosso guia, Sméagol, você vai ser o nosso guia. Daí ele começa a guiar ele até os portões de Mordor. Só que eles descobrem que tem uma traição por trás. O Sam, que era muito desconfiado em relação ao Sméagol, ao Gollum, ele ouve ele discutindo com ele mesmo assim: a gente tem que matar eles para pegar o precioso. Ele fala assim: não, a gente vai matar ele mais tarde. O Sméagol conversando com o Gollum, né, essas duas personalidades dele. Daí eles são achados por uns... mais tarde, depois de tanto percorrer, eles são achados por uns homens de Gondor. E esses homens, o capitão deles é o Faramir, irmão de Boromir. Ele se torna capitão do exército de Gondor. Aí eles levam eles para o esconderijo, vendado e tal. Eles vão conversando sobre o que aconteceu com Boromir, vão conversando sobre a jornada deles para Mordor e tal, que eles querem chegar ao portão. Capturam o Gollum tentando invadir o local para buscar peixe, que ele estava com fome. E o Faramir alerta o Frodo, falando assim: cara, essa criatura é traiçoeira e perigosa, não vai confiar nela. Só que ele confia mesmo assim. E o Gollum fala que tem um atalho mais fácil para chegar até os portões de Mordor. E eles levam eles para lá. Ele leva os dois hobbits para lá. Só que é uma caverna escura, muito esquisita. E eles se perdem do Gollum lá. E aparece um ser enorme, de vários olhos, que é uma aranha. Essa aranha se chama Laracna. E ela tenta matar o Sam e o Frodo. Aí tem uma batalha muito foda. Eles batalham com ela lá. Eles pegam um frasco que ilumina toda a escuridão e cega a aranha, que é um frasco que a Galadriel deu pro Frodo. Aí eles saem da caverna e eles pensam: vencemos. Só que isso não acontece. A aranha vai direto pro Frodo, o portador do anel, para matar ele. Aí o Sam é capturado pelo Gollum, ele tem uma batalha com o Gollum e tal, e ele escapa. Ele fere o Gollum e o Gollum vai embora. Só que ele tem uma batalha muito foda com a Laracna. Essa batalha é uma das melhores partes do Senhor dos Anéis, do segundo volume. É muito foda. E eles têm essa batalha e o Frodo supostamente morre. E ele é capturado pelos orcs. Só que depois descobre-se que ele não morreu, ele está dopado pelo veneno da Laracna. Fim da segunda parte das Duas Torres. Considerações finais sobre a obra. Cara, é um livro fantástico. É muito bom. Eu acho fantástico. Os personagens são cativantes. Quem que não gosta do Gandalf e do Frodo, do Sam? Eles são fantásticos. Você tem bons valores sendo passados pelo autor. Você tem umas reflexões interessantes sobre muitas coisas. Muito foda. E essa edição da HarperCollins, ela é maravilhosa, cara. Ela é a melhor que tem no mercado, ó. O meu já tá desgastando aqui. Agora eu tenho umas críticas a fazer sobre a edição. Cara, esse fitilho aqui, ele desfia com muita facilidade. Eu fiquei puto. E isso aqui sai com facilidade também. O meu já tá desgastado, vocês estão vendo, né? Mas tirando isso, a edição é muito boa. Se você quer uma leitura fluida, de certa forma, e não tem paciência para ler 500 páginas, eu não recomendo. Porque além do livro ser grande, esse livro aqui tem quase 480 páginas, você vai ter uma leitura mais lenta. E isso é normal no Senhor dos Anéis, a leitura mais lenta. Uma coisa que eu achei um porre, que deixa a leitura mais lenta ainda, são as descrições minuciosas do cenário. É muito chato, cara, se ter essa descrição do cenário. Ele fica 3 páginas descrevendo o cenário, e eles percorrendo o cenário, e descrevendo cada cantinho do cenário. É muito chato. Essa parte é muito chata. Além disso, os capítulos são colossais, assim, 20 páginas pra cima, tá? Cada capítulo, 20 páginas pra cima. É muito grande, então você tem que ter paciência pra ler. Tirando isso, o livro é muito bom, a história é maravilhosa, é uma obra incrível e eu recomendo muito vocês lerem. Por favor, leiam O Senhor dos Anéis, leiam. É um dos melhores livros de fantasia que já foi feito, é um clássico da fantasia. Ele é muito bom, eu espero que vocês leiam depois disso. Se vocês gostarem, se interessarem por ele, comece pelo Hobbit, que é maravilhoso.
Depois vocês partem para o Senhor dos Anéis, mas não perca essa oportunidade. Além dele ser um livro muito grande e assustar os leitores mais novos, ele é um livro fantástico. Vale muito a pena você ler ele, eu recomendo demais. Espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou grande. Eu abandonei a leitura desse livro aqui, tá? Eu tava achando os contos muito chatos, não tava gostando. Eu vou começar lendo Falcão Maltês, vou ver se eu leio ele, mas eu não curti. Falou?